Fala pessoal do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? A graça e a paz em o nome de Deus, o nosso Pai, e do seu Filho, Jesus, para você, para toda a sua família e para toda a humanidade. Daniel Meireles, aqui para a gente ter a nossa reflexão do dia de hoje, quanto ao que nós vivemos, quanto ao nosso problema político-sanitário que estamos passando e que muito provavelmente nesse ano de 2021 continuaremos a passar. Uma pauta em que lado A e lado B vivem guerreando. E qual é a nossa posição, cristãos? Qual é a nossa posição? É defender lado A ou defender lado B? No caso, nenhuma das duas. Nenhum dos dois lados, melhor dizendo. Nós devemos, sim, buscar colocar em prática as pautas de Jesus Cristo. Tanto o lado A quanto o lado B possuem coisas que lembram o cristianismo, mas lembram de longe. Tanto que lado A é um lado, às vezes, de família, às vezes de liberdade. Lado B é o lado dos menos favorecidos, dos mais excluídos. São coisas que nós vemos que há um lapso bem longe de cristianismo entre esses dois lados. E isso pode fazer com que eu e você, cristãos, nós cristãos, possamos pender tanto para um lado quanto para o outro. Porém, nós vamos mostrar aqui, através da palavra de Deus, que todo esse sistema político, todo este problema político-sanitário que nós estamos vivenciando são para a pauta de Satanás. E muitas das vezes ele utiliza esta situação para que possamos, cristãos, eu e você, sermos seduzidos tanto para o lado A quanto para o lado B. No lado A, eles pensam que o problema maior é o problema político e não o problema sanitário. Os extremos do lado A pensam que nem mesmo há o problema sanitário, e sim tão somente o problema político. O lado B, ele acha sim que há o problema sanitário acima do problema político. O extremo do lado B, ele pensa que só há o problema sanitário e não há o problema político. Mas aqui nós vamos ler uma passagem que se encontra em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, que mostra realmente o problema que nós estamos vivendo. E não é tão somente um problema sanitário, também não é tão somente um problema político. Nós vamos ver que o buraco é muito, muito, muito mais embaixo. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Assim diz a palavra de Deus. Finalmente, carta de Paulo aos irmãos em Éfeso. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. O nosso problema não é apenas um problema sanitário. O nosso problema
não é apenas um problema político. O nosso problema é um problema espiritual. Estamos numa guerra. E a nossa função, cristãos, é de fazer o mundo enxergar da forma correta qual é o nosso inimigo. O nosso inimigo não é o nosso familiar. O nosso inimigo não é aquele que pensa de modo diferente. Não são pessoas, e sim poderes espirituais nas regiões celestiais. Esses poderes que tanto influenciam a mente e o coração das pessoas, principalmente daquelas pessoas que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor, ainda não deram a sua vida a Cristo através do batismo. Não deixaram, não fizeram com que o seu corpo fosse templo do Espírito Santo de Deus. Pois quando nós nos batizamos e recebemos o Espírito Santo, o nosso corpo vira templo do Espírito Santo, morada do Altíssimo, para que não mais o mundo venha influenciar da forma como influenciava antes. Agora, tem o Espírito Santo de Deus morando no nosso coração. E ele tem todo o poder para nos mostrar o caminho correto a seguir. A questão é, eu e você precisamos entender que o problema do mundo não é tão somente um problema sanitário, tão somente um problema político, mas principalmente um problema espiritual. E quando nós nos deparamos com problemas espirituais, nós não devemos lutar contra isso de uma forma sanitária. Nós não devemos lutar contra isso de uma forma política. Nós devemos sim lutar contra isso de uma forma espiritual. A transmissão da palavra de Deus, mostrando para as pessoas que Cristo ele é necessário para que a gente possa ter a nossa situação plenamente resolvida. Que quando nós percebemos que o nosso problema é um problema espiritual, tudo muda. Nosso modo de lidar com as pessoas que pensam de uma forma diferente, ela é outra. Nós evitamos entrar em conflito com as pessoas porque nós queremos que essas pessoas encontrem a Cristo. Nós não queremos que elas fechem a porta para Cristo por conta de uma ideologia mundana. De maneira nenhuma. Nós queremos que essas pessoas sejam atraídas para Cristo. Porque quando nós atraímos essas pessoas para Cristo, nós nos fortalecemos. Nós fortalecemos a igreja de Cristo. Fortalecemos a igreja do Senhor. E nós deixamos as pautas mundanas de lado. E sim buscamos as pautas de Cristo para a nossa vida e para a vida do nosso próximo. Por isso que nós devemos ser diferentes, andar na contramão do mundo. Não adianta nada a gente ficar brigando, ficar discutindo, ficar dando alfinetada um no outro. Nós devemos sim buscar estar próximos e juntos, porque o mundo está aí para nos dominar. A pauta do mundo é uma pauta que nem lado A e nem lado B querem ver o resultado, porque o resultado disso é a plena escravidão da minha e da sua vida, uma escravidão espiritual, uma escravidão física, uma escravidão moral, uma escravidão plena. É isso que Satanás quer, a escravidão das nossas vidas. Cristo nos deu a liberdade principalmente a liberdade do pecado, a liberdade das coisas desse mundo. Nós não mais servimos o pecado, nós não mais servimos as coisas deste mundo. Nós devemos sim servir ao Senhor. A liberdade que Deus nos deu, ninguém pode tirar. Porque o cristão, ele busca de fato fazer a vontade de Deus. E quando nós nos escravizamos em Cristo, nós temos a verdadeira liberdade. A liberdade do pecado, a liberdade das coisas deste mundo. Quando nós estávamos outrora com as coisas do mundo,
o mundo espiritual influenciando plenamente as nossas vidas, quando nós estávamos desta forma, nós éramos totalmente escravizados pelas coisas do mundo, pela idolatria, pela maldade, pelas coisas que vêm escravizando as pessoas que não buscam o Senhor. Nós estávamos plenamente alicerçados, entranhados nesse mundo. Porém, quando nós conhecemos a Cristo, nós percebemos que há uma guerra espiritual acontecendo, há algo que transcende o nosso entendimento ocorrendo no mundo espiritual, que é um mundo que nós não enxergamos com os olhos, e sim enxergamos com o espírito. Quando nós percebemos isso, a nossa vivência nesse mundo é algo totalmente diferente. Tem que ser algo segundo a imagem e a semelhança de Cristo. Cristo veio aqui para trazer a espada, para mostrar que eu e você devemos guerrear contra estas autoridades, essas potestades espirituais. Guerrear através de como? Brigando entre si? De maneira nenhuma, através da palavra. A palavra é a espada do Espírito. Aqui no versículo 12 falou o seguinte: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E olha só o que a gente tem que fazer. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Devemos nos revestir com a armadura de Cristo. E a armadura de Cristo é a armadura do Espírito Santo de Deus. E aqui, só para a gente dar uma continuidade aqui no versículo 14, fala o seguinte: assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Devemos orar, devemos buscar nos revestir com a armadura de Cristo, revestir com a armadura do Espírito, para poder lutar nesta batalha espiritual que nós estamos vivendo. Estamos juntos nessa. Vamos utilizar essa armadura durante todos os dias dessa semana, durante todos os dias de nossas vidas, e vamos mostrar para o mundo que nós não nos omitimos, cristãos. Nós não nos omitiremos diante das coisas que o mundo está oferecendo, pois eles querem nos escravizar, mas a nossa liberdade está em Cristo. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com o seu bom procedimento, compartilha ele com a sua vida e vamos buscar a nossa liberdade em Cristo Jesus para todo sempre. Se você gostou do vídeo, compartilha ele e se você curtiu, dê um like, se inscreva no canal, ative as notificações. Tamo junto aí, valeu!